A gente tem que lembrar o nosso ouvinte aqui que os deputados só marcaram isso aí porque o Supremo agendou para amanhã a discussão a respeito da segunda instância. Os deputados estão dizendo que não é uma tentativa, o objetivo não é enfrentar o Supremo Tribunal Federal, mas garantir segurança jurídica, uma vez que o Supremo já foi e voltou nesse assunto várias vezes, professor Vila. Vamos acreditar nisso. Agora, a questão que se coloca sobre esse ponto, veja como é necessário tirar um pouco as nuvens para a fumaça, a neblina, para entender a conjuntura política brasileira. A questão que se coloca sobre a questão do quando recorrer o recurso solto ou preso, ou seja, até 2009, o Supremo entendia que você condenado em segunda instância recorria preso, o seu defensor evidentemente. Entre 2009 e 2016 o entendimento mudou. Passou a compreender que você poderia recorrer da condenação em segunda instância. O que é segunda instância? É um tribunal colegiado. A primeira instância é monocrática, decisão de um juiz. Tudo bem? Então, entre 2009 e 2016, entendeu que não, você podia recorrer livre. Mas a partir de 2016, voltou o entendimento anterior a 2009. Ou seja, que para você recorrer, você recorria mais preso, já cumprindo a pena. A questão envolve milhares de condenados, mas claro que é um condenado essencial, que a grande questão gira sempre em torno dele, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, essa é uma decisão que o Supremo vai começar a tomar quinta e deve continuar a sessão na semana que vem. Deve ser uma sessão muito longa, que deve se espalhar por vários dias. E as sessões plenárias geralmente são terça, quarta e quinta, ou quarta e quinta, depende da semana. E as outras são sessões das turmas ou decisões monocráticas de cada ministro do Supremo. Qual é a questão em relação ao projeto do deputado Manente do Cidadania São Paulo? Quer incluir, alterar, fazer uma PEC. PEC precisa de quórum constitucional, 3/5 na Câmara, 3/5 do Senado, em 2 votações em cada uma das casas. Isso não é um processo simples, né? Segundo, há uma questão constitucional. Se pode ser alterado o artigo 5º, um inciso do artigo 5º, que é o artigo mais longo e principal da Constituição, tem 78 incisos, se você pode alterar por PEC, por proposta de emenda constitucional. E por quê? Porque o artigo 60 da Constituição fala das cláusulas pétreas, e entre as cláusulas pétreas está o artigo 5º. A questão, se é uma cláusula pétrea, ela não pode ser alterada por uma PEC, só por uma nova Assembleia Constituinte. Então, a questão que se coloca é que esse projeto tem um vício de origem, que ele confronta com a própria Constituição. Isso vai terminar no Supremo. E se for aprovado, mas eu não creio que vai ser aprovado. Por quê? Para conseguir o quórum constitucional na Câmara e no Senado é muito difícil, porque os parlamentares das duas casas, muitos são contra o projeto do deputado Manente. Então há um problema, primeiro, de vício de origem, uma questão constitucional. Segundo, dificilmente será aprovado. Terceiro, parece um certo oportunismo, né? Podia ter sido feito antes. Por exemplo, e uma última questão, Pedro. Os 2 impeachments que nós tivemos, 92 e 2016, em 92 não concluiu porque o presidente renunciou, Fernando Collor, sempre foi arguído que não havia uma lei específica para o impeachment adequada à Constituição de 88. E por quê? A lei do impeachment até hoje é a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que adaptou o impeachment para a Constituição de 46. Mas é considerado por alguns constitucionalistas que ela foi recebida pela Constituição de 88. Porém, aí é um problema. Porém, se vocês lerem a Lei 1079, ela não se adequa efetivamente ao que está na Constituição de 88. Ou seja, eu sempre cobrei dos deputados ou senadores que tivessem a iniciativa de apresentar uma lei do impeachment que fosse adequada à Constituição de 88 e resolveria todas aquelas pendências legais que nós tivemos em 1992 e que tivemos recentemente em 2016. Ninguém fez nada disso e tal. E se teremos no futuro, não sei, um novo impeachment, vai voltar a mesma discussão. Ou seja, a questão que se coloca é que o Legislativo tem de se antecipar a essas questões. E me parece que o projeto de deputado, apesar que ele dá a entender que é uma boa iniciativa na leitura do deputado, me parece um certo oportunismo e é o vício constitucional que vai impedir, caso seja aprovado, e não vai ser aprovado também.